podcast, segundo episódio do nosso podcast por aqui. E esse é o podcast do nosso escritório de arquitetura. Aqui a gente vai reunir a galera para falar de arquitetura, decoração, obra, perrengue, ideias. E a gente está começando, né, toda essa série com as pessoas mais importantes desse escritório, que é toda a nossa equipe. E o nosso podcast vai ter várias pessoas, a gente vai trocar muita ideia, então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like aqui, já segue a gente também lá no Instagram, que de vez em quando a gente mostra lá os nossos bastidores por aqui, o nosso dia a dia e também os nossos projetos, né? O que sai da cabeça de toda essa galera aqui. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial, uma pessoa que faz parte da nossa equipe e que traz todo esse olhar mais empático, mais sensorial. Uma pessoa que tem, assim, olha, um carisma. Dona Camila! Arrasei, né? Nunca falei isso pra ti. Arrasou. Nossa, eu vou guardar pra sempre. Viu? Eu sou muito fofa. E também ficou registrado. Cami, você aqui no escritório. A Cami tá com a gente há um ano, né, Cami? Sim, farei um ano agora. E como que é toda essa parte dos projetos? Onde tu tá mais envolvida? Qual que é a tua área aqui? O que é o teu dia a dia? Eu fico mais encarregada da parte dos projetos de interiores, né? Acho que a maioria é de interiores que eu fico. E é onde tu mais se desenvolveu também e teve uma assertividade logo de cara com o que os clientes trouxeram, né? Sim. A maioria dos clientes, acho que não teve um que foi para grandes revisões e que falaram, olha, gostei, é isso aí, entenderam bem o que eu queria. E eu queria que tu contasse um pouquinho como é que é essa situação de entender cada pessoa, como que tu consegue traduzir em projeto, em espaço físico, né? O que tu leva em consideração quando tu tá fazendo uma loja, quando tu tá fazendo uma casa, um espaço terapêutico, qual é a tua premissa em projeto? Eu acho que uma coisa que ajuda muito, e eu fico muito orgulhosa, todas nós ficamos, é do nosso querido briefing. Então, o briefing, porque a gente foi construindo ele, né, com o tempo, assim, eu acho que quando eu entrei de um ano pra cá, a gente foi alterando ele milhares de vezes, né, adicionando muitas coisas, enfim. E é uma coisa que me complementa muito, assim, porque dá pra entender muito o cliente por lá, né. A gente faz muitas perguntas, assim, e às vezes parece coisas pequenas, do tipo, sei lá, você gosta de verão, você gosta de inverno, porque daí o cliente às vezes olha e fica, pra quê? Que ela quer saber disso? O que vai alterar no projeto? Só que pra mim, por exemplo, eu vejo que eu consigo ambientar melhor aquela pessoa dentro do espaço. E tem uma situação que em outros escritórios até que a gente já trabalhou, e colegas de profissão, que a gente aprende a fazer um briefing básico, né? Entende isso, entende aquilo, e que tem até algumas perguntas como a gente usa, só que a diferença é o quanto a gente consegue olhar para essas respostas e traduzir em uma essência de alguém, né? Sim. Como que essa pessoa é. Então, uma das coisas que a gente faz é entender se a pessoa, aleatoriamente, ela escolhe quais são as madeiras que ela mais gosta ou a pedra que ela mais gosta. Não necessariamente que vai, qual pedra você quer na sua cozinha. Não, Sim. Ela provavelmente não sabe disso. Quem sabe é a gente, tanto pela parte sensorial quanto pela parte técnica. Mas o quanto a gente consegue entender com essas perguntas, com esse jogo de materiais, com essa dinâmica, a essência de cada pessoa, né? Sim. E o processo de briefing, ele não é só um formulário, né? Como que é depois que a gente recebe essa resposta dos clientes? É um briefing só? Como que funciona? Vixe. A gente tem um briefing para cada segmento. Vai me ajudando. A gente tem comercial, residencial, interiores, mas dentro deles a gente também tem, por exemplo, residencial a gente tem o geral, que daí a gente cuida mais do contexto geral da casa, coisas técnicas também, né? Tipo, você vai querer placa solar, você vai querer cuba, coifa, piriri, Mas a gente também tem o briefing individual, que daí é mais a pessoa falando sobre ela mesma, assim. Então, que a gente tem esses dois viés, né? E é onde tu consegue realmente entender e escutar cada pessoa, né? Então, assim, mesmo crianças, a gente gosta que os pais ajudem a responder. Como é que foi o da Grazi lá? Como é que foi o da Grazi? Eu não lembro. Como que é o nome dele? É o... Ai, gente, alguém lembra do da Grazi? Como é que é o filho da Grazi? O... Gabriel. Ele é muito fofo. Não, e assim, eu tava aqui na sala resolvendo uns negócios que eu não escutei e falei assim, ai, gente, que fofo, profissão. O que ele falou? Qual a sua profissão? Eu sou criança. Querido. Mas se você não tivesse sua profissão, qual você escolheria? Futebol. Amado. Mas é que daí a gente começa a entender todo mundo que vai morar nessa casa, né? Porque é uma junção
a gente entende a bagagem que a pessoa tem. E isso envolve muito uma coisa que a gente acredita muito, que é a questão de experiências, né? Então, entendendo da onde essa pessoa veio, o que ela gosta, o que ela acredita, enfim, a gente entende a bagagem e a experiência que ela tem pra gente poder dar uma experiência pra ela. Que a nova casa dê uma nova experiência pra ela, né? Sim. Porque é uma das questões que a gente fala muito com os clientes, que às vezes nem eles conseguem ter essa noção de que algo talvez não traga uma sensação boa. Então eu tenho, por exemplo, uma experiência de infância, que eu lembro de um armário na casa da minha avó que tinha uma madeira muito escura e não era um lugar legal, não sei o quê. Então se a gente também não instiga o cliente a lembrar disso, a fazer escolhas, mesmo que sensoriais, talvez a gente possa pôr na casa dele, num projeto, uma madeira escura que não faz sentido e ele vai olhar, ai, não gostei, mas por que ele não gostou, né? Sim. E tudo isso que a gente estava falando da experiência, né? Como que é feito essa questão dessa sensação no projeto? O que tu leva em consideração? Assim, pegou o briefing do cliente. É só ir lá e colocar o que fica bonito? O que fica bonito? Como que tu faz para que a pessoa tenha esse resultado de olhar os teus projetos, chegar e falar, cara, é isso, gostei, entendi, é isso que eu quero, não mudo nada, tá perfeito, pode seguir pro detalhamento. Sim. Então, é uma junção de coisas, né? Porque o bonito a gente deixa, lá nos finalmente, o último do último. Porque a gente vai vendo muita composição de tudo, mas é com pilares, né? Se tá funcional, se tá ergonômico e se tá, no espaço tem a circulação necessária, pra gente ver o conforto, né? Então a gente vai montando a partir disso. Então eu montei os volumes, por exemplo, de tudo que eu imaginei naquele espaço. Agora eu vou começar a entender melhor a forma disso. O que eu quero passar aqui? Eu quero que seja uma coisa mais fluida, eu quero que as pessoas, se sintam confortáveis, talvez umas formas mais orgânicas. Então, pensando no que a pessoa vai sentir ali dentro, né? Porque inconscientemente, tem aí estudo sobre isso, a gente sente coisas dependendo da cor, dependendo da forma, dependendo, do tipo de textura, enfim. E daí a gente começa a montar essas duas juntas, né? Porque o espaço, ele fala com a gente, né? Eu sempre falo pros clientes, gente, a gente tem diferentes tipos de comunicação. A fala, gesticular, a vestimenta, tudo passa uma mensagem. Então, uma casa, se ela não for pensada da maneira correta, ela vai passar uma mensagem diferente de talvez o que você quer. Então, tem clientes que falam assim, eu vou fazer tudo com marceneiro lá, tudo com marcenaria. Gente, um espaço não é feito só de móveis sob medida. E é muito que a gente usa daquele equilíbrio, né? Que a gente sempre fala, tá faltando um elemento quente aqui, tá faltando um elemento frio. O respiro também, né? Também precisa, né? Não precisa socar tudo de móveis, não faz sentido. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais disso. O que são esses elementos frios, o que são esses elementos quentes, como usar e o que faz sentido, né? Como tu equilibra esses elementos no projeto? Sim. Então, por exemplo, a gente tem um cliente agora, inclusive, que eles cansaram, porque eles tinham uma cozinha mais colorida e etc. E eles falaram, a gente quer tudo neutro agora. E daí o neutro deles é a gente quer cinza. Porque cinza combina com tudo, daí fica bom, enfim. Só que daí na hora que eu vi isso, eu já fiquei, mas gente, vamos pensar um pouquinho aqui sobre isso, né? Porque o cinza, querendo ou não, ele é uma cor apática, né? Ele é uma cor fria. E psicologicamente falando, ele faz você querer ficar num ambiente sem energia, assim, né? Porque ele não traz uma vitalidade nele. Então, por exemplo, um sofá cinza. Tu vai querer ficar naquele sofá uma tarde inteira. Tu não vai ter uma vontade de levantar, fazer coisas, enfim. E até meio triste, né? Pensar como se fosse um dia cinzento. Você quer sair pra ir fazer alguma atividade? Exatamente. Aí, instintivamente, a gente acaba seguindo essa linha, né? Então, daí eu falei, vocês, vamos pensar aqui, né? Vamos colocar um verde, vamos ter uma vegetação, talvez. Além do tecido, né? O MDF, né? Vamos usar uma pedra, né? Que ainda vai ser uma coisa mais fria, mas ainda vai trazer uma outra textura. Ou se não, uma cor quente, né? Já que a gente tem muitas partes frias, vamos trazer uma madeira. Um amadeirado, né? Pra deixar mais aconchegante, mais quente. E com as cores também, né? E assim, até tu falou de uma pedra. Mas o que adianta? A pedra é frio, claro, tem o toque, mas tem a sensação visual que se eu não tô tocando nessa pedra aqui,
ela é uma pedra mais amarelada. Se eu ponho uma pedra preta, cinza do lado, não tô falando de toque, só tô falando de cor. Cada uma me passa uma sensação, porque essa textura me passa uma ideia, essa composição de cores que existe aqui. Agora vamos analisar o toque. O toque, ele é mais gelado, então tudo isso a gente precisa prestar atenção, né? E isso é uma das coisas que a gente leva muito em consideração, porque não é... o arquiteto deixa o espaço bonito, né? Sim, o espaço, o nosso foco é a harmonia, e a gente tem harmonia quando a gente repete, até quando a gente fala um pouco da questão como é que é a coloração pessoal, essas coisas assim, né? Elas falam muito, olha gente, quando a gente procura uma harmonia em vocês, né, que a gente vai escolher a paleta, é pra repetir, a harmonia é repetição daquilo que é natural. Sim. Então, o que é natural pra essa família? É chegar fim de semana, reunir todo mundo e tá todo mundo ali aconchegante? A arquitetura vai falar isso. Sim. É uma família que quer as coisas mais organizadas, ninguém toca, a casa é pra ficar ali intocável, a gente vai fazer uma casa mais assim. Sim. Então, cada família, aí o pessoal pergunta, né? De onde vem as inspirações de vocês? Onde vem, né, a criatividade? A gente mergulha no mundo de cada cliente, aí que é a nossa maior inspiração. E aí a gente vai nesse mundo da arquitetura, ver materiais e tudo mais pra traduzir isso, né? Sim. E como que é essa questão de falar isso pro cliente, né? Trazer essas sensações. São coisas que eles já sabem, do tipo, não, eu sei o que é uma cor quente, uma cor fria, eu sei qual a sensação. Ou como que é isso, assim, eles recebem bem? É engraçado porque a maioria das pessoas, elas passam pelas coisas, elas sentem o que elas sentem, mas elas não sabem explicar o porquê. Então daí entra o nosso trabalho explicar pra elas, né? Porque às vezes elas, eu não gosto disso, mas vamos entender por que tu não gosta. Ou enfim, e é uma grande responsabilidade nossa também, né? Porque a gente causa muitas questões. Então, uma coisa que eu acho que eu adorei, por exemplo, do Leone, eles, tanto o Leone quanto o Cristiano e a Vanessa, se eu não me engano, os dois não queriam TV na sala. Eles colocaram uma lareira, ou colocaram um ponto de encontro, um sofazão, assim, né, e tal, para as coisas não girarem em torno da TV, mas girarem em torno do encontro. E são coisas que a gente causa também, né? Sim, fazendo um projeto. A gente influencia muito, assim, né? Então tem uma grande responsabilidade em cada coisinha que a gente coloca, então tem que ser bem pensado, né? E tu tá sentindo que a dinâmica das famílias tá mudando um pouco? Por causa dessas questões? Assim? Do tipo assim, antigamente, né, sei lá, nem muito tempo, mas há uns 5 anos atrás a gente sentia muito que, sala tem que ter TV. Sim. É onde a gente se encontra. E hoje eu tô sentindo muito isso de, tem um espaço de TV, que daí vamos lá, vamos assistir TV, fazer uma sessão de cinema. E eu sinto muito o quanto as famílias estão buscando essa integração, sabe? Sim. Entre famílias, se conectar mesmo entre eles. E uma das coisas que a gente faz muito aqui, a maioria dos nossos clientes são pessoas que buscam a gente porque querem que a gente traduza essa essência que nem eles direito sabem ainda o que é, mas que eles querem sentir. Sim. E daí eles vêm atrás da gente. E aí, o quanto a gente influencia anos da vida dessas pessoas, né? Então até o Cristiano e a Vanessa e tudo mais, que tem 2 filhos, o quanto essa casa vai fazer diferença na vida deles, né? Sim. O quanto a qualidade de vida deles depende dessa casa. E eu queria que tu entendesse, que tu falasse um pouquinho mais pra gente, tipo assim, o que tu imagina que a gente influencia na vida das pessoas? É relacionamento? É humor? O que é? É tudo, né? É a vida. Pronto, acabou o podcast, até a próxima. Porque, por exemplo, lá no briefing, a gente também vê essa questão da rotina deles. Então, é uma família que trabalha o dia inteiro, não tem tempo pra se encontrar, né? Às vezes um já saiu, o outro tá tomando café, e daí no almoço ninguém se encontra. Então, o único momento que eles vão ter é na janta, ou o único momento que eles vão ter é no final de semana. Então, né, vamos pensar em como a gente reúne essa família, né? Porque a gente pode muito bem também acabar afastando isso, né? Então, por exemplo, TVs nos quartos. Todo mundo com TV no quarto. Todo mundo vai ficar mais no seu quarto, ao invés de ficar na sala reunido, talvez, sabe? Então, são questões que a gente vai causando, né? Aí também tem questão de conforto, iluminação, ventilação, porque se a gente não pensa nisso no ambiente, sei lá, vai virar uma estufa, ninguém vai ficar ali junto. Exatamente. Todo mundo vai querer ficar no ar-condicionado, lá do outro lado. E, enfim... E às vezes por uma decisão arquitetônica não pensada ou pensada de forma errada, afasta a família e não sabe por quê, né? Exato. Daí, né, acaba naturalmente que a gente afasta isso, né? Saúde. Foi mal. E o quanto é uma coisa que às vezes as pessoas falam... Hoje eu tava fazendo um projeto
E aí a cliente, ela tem um filho já pequeno, e aí ela queria fazer uma eu não vou citar nomes porque ela é famosa. E aí... Desculpa. Ai, desculpa, eu tenho muito certo. E aí eu trouxe pra elas isso, que eles queriam fazer uma coisa meio intermediária, não era o projeto da vida deles, mas eles queriam ficar bastante tempo nesse espaço. Sim. E aí eles falaram, Carol, vamos pensar um pouquinho no custo, né? Que é uma coisa que a gente pensa aqui no escritório. Não é, tem outra fama, né? Que arquiteto só indica coisa cara. Sim. Porque existe N fatores aí que um dia a gente vai fazer um podcast sobre isso só. Que tem coisa pra caramba pra falar. Mas também tem toda aquela questão de eu sei o quanto o meu cliente quer investir, ele me falou, e eu vou otimizar esses recursos pra conseguir colocar, né, energia naquilo que importa. Mas enfim, eu tava falando pra ela hoje sobre a questão das formas, né? Deixei lado a lado pra ela um exemplo de uma forma mais arredondada e de uma forma mais linhas retas. Linha reta é mais fácil de fazer na marcenaria. Corta lá as quadrejadeiras? Ai, nome lá da máquina. Sim. Corta lá, fita, não sei o que, tranquilo. Uma linha mais arredondada, um móvel mais arredondado dá mais trabalho, custa mais. Só que a gente tá falando de uma criança que talvez vai passar o tempo todo ali e vai ficar batendo cabeça naquela quina. Sim. Ou também essas linhas mais duras mostram pro espaço, pras pessoas que estão ali, que é uma coisa muito reta, dura, sabe? Sim. Quando a gente lembra que a gente fez do Robson, um escritório de advocacia lá em São Paulo? Que daí ele perguntou pra gente, por que a sala de reunião, ela tem essa curva arredondada? A gente tem que explicar tanto detalhe no projeto que daí ele perguntou desse. E daí a gente falou, olha, vocês trabalham com uma situação de advocacia, que é um negócio, né? A pessoa não tá ali pra, que nem a gente só recebe, uma vez uma prima falou, gente, eu sou advogada, eu só recebo problema. A pessoa não me liga pra falar, oi, tô com uma novidade, um negócio incrível. Não, oi, tô com problema, entendeu? Então quando a gente tem essa linha arredondada, que traz as pessoas mais para um centro, que todo mundo foca em uma situação e não tem um lado puxando pro outro, a gente tem essa sensação de que o espaço tá nos ajudando nessas questões. E aí, esqueci o que eu tava falando. Dessas linhas. Então, tem essa questão, sim, do custo e tudo mais, mas o que é essa casa pra ti? O que essa casa representa pra ti? Sim. É um investimento que tu tá fazendo assim, não quero fazer, tô com dor no coração de fazer, se pudesse não faria? Cara, então nem faz, porque tu só vai fazer não vai fazer bem feito. Exato. Né? Uhum. E dos teus projetos, assim, qual que mais te marcou? O que mais trouxe pra ti, tipo, um acalento no coração? Faz tua lista aí. Faz teu nome. Cara, tem 2 que estão no meu coraçãozinho. Uma é da Dona Magda. Ai, a Magda é um amor! Gente do céu. Eu sou a maior fã, a gente ama ela também. E a gente é a maior fã dela também. Maravilhosa. Eu amo a Magda. A Michelle sempre fala assim, quando a gente sai de uma... A Michelle é chorona, né? Pra quem não sabe, a Michelle de Citória é chorona. Chorona. A gente terminou esses dias uma reunião com a Magda, ela olhou pra mim e ela... eu tô até mais leve, assim. Não tem como, tipo... A Magda é uma pessoa que, graças a Deus, a gente tem clientes assim, né? Com energia lá em cima e tudo mais. Sim. E ela é uma pessoa, né? Que tu conversa com ela, tu fica... Cara, tem gente muito boa nesse mundo, né? É uma sensação muito gostosa, porque ela é uma pessoa, assim, que ela faz muito questão, assim, gente, eu quero o melhor, porque é a casa dos meus sonhos, eu sonho com essa casa. E ela fala chorando também, né? A gente chora junto. É a casa dos meus sonhos, eu quero, né, não importa, eu quero investir, eu quero qualidade, eu quero conforto, eu quero tudo que eu sonhei. E enfim, ela fala, façam o melhor. E mesmo é legal citar a localização dela, né? É legal citar a localização, que ela mora numa... É Tapauã, que é meio que uma ilha. É uma ilha, né? tem que chegar de barco. Tem que chegar de barco. E fica, eu acho que são 2 dias, quilômetros são de Manaus. 2 dias de barco de Manaus. É bem longe de Manaus. E você com a marcenaria do lado da sua casa, você não quer fazer seu projeto. E daí ela vai pra Manaus, ela pega o barco, ela fica 2 dias pra poder ver materiais e pra poder ver pisos e tudo mais. Ela manda pra gente. Mas foi muito recompensador, é a palavra? Quando a gente... Gratificante, obrigada. Não só com ela, mas todos os crentes, assim, que eles chegam e falam, nossa, era isso. E ela foi uma dessas, assim, que ela tinha algo na cabeça dela, e daí ela queria uma cozinha verde e tudo mais, enfim. E daí a gente fez tudo aquilo, mas também pensando na realidade dela, lá no lugar dela. Porque daí, enfim, tem essa questão que é longe as coisas.
Então, a gente ainda pensou com as cores que ela queria, com o acabamento que ela queria, com uma boa qualidade, mas ainda pensando na realidade dela. Então, por exemplo, no MDF, a gente deu várias opções, assim, pra ela, né? Você pode usar com esse MDF, mas a gente sabe que madeira maciça pra você é mais fácil. Então, tem aqui essa opção também. Ou a pedra, né? Que a gente daí foi pro granito, que também é mais fácil, mas daí a composição em si ficou ainda o que ela queria, assim, né? As referências que ela trouxe pra gente, mais adaptado pra vida dela e pras experiências dela lá, né? Então foi muito gratificante, assim, poder fazer tudo isso e ainda ver ficar um projeto maravilhoso e ver ela feliz, assim, sabe? Então juntar os dois, né? O viável, o acessível, com qualidade e ainda com todas essas sensações que a gente tá falando, né? E o quanto eu vi, assim, que é uma das características do nosso escritório, que a gente vai até o final e procura solução e acha alternativa, porque a gente realmente compra, né, o projeto do nosso cliente pra gente. Porque a gente podia muito bem falar, é o MDF tal, se vira pra achar. É a pedra tal, se vira pra achar. Não, a gente vai atrás, procura, conversa. E isso não só com uma situação tão específica, né, mas com qualquer outra. Então, assim, o cliente falou, eu gostei disso, mas, poxa, não ficou interessante, né, questão financeira, não tô a fim de investir nisso agora. Cara, não tem problema. Quando a gente tem um relacionamento muito próximo com os clientes, que depende mais deles do que da gente tá aqui pra ajudar, a gente consegue trazer todas essas alternativas e querer, assim, o projeto ele é um caminho. Sem ele a gente não chega lá. Mas ele não é o que vai mudar totalmente a vida da pessoa, é tirar isso do papel, é ela viver isso no dia a dia, né? Então a gente também se preocupa não só com essa criação e manda e beleza, tranquilo, como a gente também vai atrás. Eu acho que esse é um engano que as pessoas têm, do bonito que a gente comentou agora há pouco. Elas deixam bonito. Na verdade, o nosso trabalho tem um leque tão gigante, sabe? E a gente literalmente tá aqui, e a gente fala isso pra todos os clientes, né? A gente fala, a gente tá aqui pra fazer tudo pra você. Pra você não se preocupar. Porque tem coisas que você nem sabe, e a gente tá aqui pra te adiantar, pra saber pra você. Né? Então... E porque a gente também já viu lá na frente, né? Exato. Tipo, e também, né, enfim, várias experiências deram isso pra gente, né? Então, olha, eu não aconselho porque isso já aconteceu aqui. Tem uns teimosos de vez em quando. Né? Aí depois volta, não deu certo, deu me ajuda certo. lá. E então a gente une muitas coisas, né? Muitos conhecimentos pra gerar um produto. Um produto, né? Pra gerar um produto. E eu acho que às vezes as pessoas não entendem o quanto isso abrange, né? Pra gente fazer tudo isso, assim. E eu perdi a minha linha de raciocínio. O teu segundo projeto lá, que o que mais te chamou, né, que tu lembra muito é o da Magda, assim, que te marcou muito. Sim. E qual outro que ficou assim bem... Foi um desafio, talvez? Do Acolher. Que eu adoro também. Assim, eu só pego os desafios, né? Tem o do Horácio, que foi também lá na Bahia. Mas não é né? Salvador. É lá... É no Lages do Batata, Jacobina. Nossa, que memória! Nossa, abri uma gavetinha aqui, tá ali, ó. E também foi, de novo, gratificante, assim, porque ele falou, olha, a minha cidade é pequena, realmente não tem muitas coisas por aqui, e é por isso que eu quero fazer isso. Eu quero que o pessoal da minha cidade veja o quanto eu me importo pra dar pra eles uma coisa boa, uma sabe? Experiência. Uma experiência, sabe? Eu quero que as pessoas vejam, tipo, olha o quanto ele investiu pra gente ter uma coisa bonita aqui na cidade, sabe? E ele tá fazendo fielzinho o projeto. Fielzinho. Ele sempre me pergunta, às vezes, assim, ó, isso aqui vai mudar 2 centímetros. Faz diferença? Querido. E o do Acolher, que daí também foi que é uma clínica de terapia, né? E aí psicologia com foco em crianças no espectro autista. E aí tu foi a fundo, né, pra entender como que foi esse processo, assim. Daí tem tudo a ver com toda essa questão que a gente tá falando sensorial, né? Porque a gente teve que estudar um pouquinho mais a fundo o que uma criança com autismo sente, né? O que incomoda, o que não incomoda. Porque assim, a gente teve que aumentar o que a gente já faz. Porque é isso que acontece com a criança com autismo. Ela sente e vê 10 vezes mais do que uma pessoa, né? Sem estar no espectro. Então, pra ela é tudo muito intenso. Então, o que eu entendi? E estudando, psicologia, estudos, etc. Tinha que ser cores neutras,
tinha que ter... Todos os ambientes deveriam ser parecidos, porque eles se sentem mais confortáveis quando é previsível as coisas. Então, o que eu fiz no hall de entrada, eu tinha que fazer no corredor. E se eu for mudando as coisas, seria gradativamente, assim, né? Pra eles irem se acostumando com essas coisas novas. Então, as cores, óbvio, foi tudo numa paleta muito suave, muito pastel, assim, porque senão ia causar uma irritabilidade. A luz, todas as luzes a gente fez difusa, né? Nada é muito direto neles. Então, pra mim, é um exemplo perfeito dessa questão sensorial. Da arquitetura que gera essa experiência, né? Porque foi o pico, assim, né? Querendo ou não. Que e é é o que a gente faz, desculpa. Imagina. Mas é o que a gente faz em todos os casos, né? Só que daí depende dos níveis, né? E é uma questão que esses dias a gente tava conversando, eu falei, gente, se a gente fosse parar pra quantificar, lembra que eu perguntei pra vocês? Pra quantificar tudo que a gente precisa analisar em um projeto. Aí vocês olharam pra mim, tipo, Carol, não sei! E a gente chegou e eram uns 1.700 itens, né? A gente, na verdade, falou um número, daí a gente falou, é muito mais, mas ninguém vai acreditar. Eu lembro disso. Mantém esse número assim, que ainda é alto, mas não é real. Porque quando a gente faz um projeto, a gente já sabe, rodapé. O rodapé, 15 centímetros, recua 10 porque tem que pôr o sapato, senão não vai ficar ergonômico. Tá, mas a pedra de baixo tem que combinar com a pedra de cima ou não? Qual a sensação que eu vou passar? É tudo tão automático que às vezes no sensorial, quando a gente vai olhar, ficou, é isso mesmo, é essa sensação. Sim. Até hoje eu tava conversando com a Michelle e eu falei, Mi, o que tu acha? Tu acha que eles vão olhar pra isso aqui, eles vão se identificar? A Mi, não, eu acho que eles vão se identificar. Beleza, é isso que a gente precisa, é isso que a gente quer. A gente já aliou toda essa parte da arquitetura, né, que a gente precisa. Alinhamentos, materiais e tudo mais, composição, ergonomia, funcionalidade, mas o nosso foco é que cada cliente olhe para aquilo ali e fala, é a minha casa, é o meu espaço. Sim. E é muito legal que isso vem crescendo, né? A gente tem a Isa, uma nova cliente lá do Rio de Janeiro, que ela falou, Carol, eu tô me mudando com a minha colega de quarto, né, de apartamento. Não sei se a gente vai fazer a sala juntas, mas o meu quarto eu tenho que entrar nele e falar, tô em casa. Sim. Então, o quanto as pessoas estão sentindo isso. Tu percebeu o quanto depois de home office a gente tá crescendo nessa parte? Porque as pessoas estão o tempo todo em casa. Sim. E aí é casa, trabalho, é lazer, é receber a família, é brigar com a família, é tudo no mesmo ambiente. Então, tá passando tudo uma mensagem o tempo todo, né? É engraçado. Eu acho que foi também um pouquinho da pandemia, né? Sim. A gente se voltou muito pra nossa casa. A gente voltou a ver importância, eu acho. Querendo ou não, né? E, o lugar que eu fico é muito importante, sabe? Porque pessoas que não ficavam muito em casa e que tiveram que ficaram, isso aqui não tá confortável, essa iluminação não é tão boa quanto do meu trabalho. Ou aqui não é bom pra trabalhar porque não tem aquilo lá que tem no meu trabalho, aquela cor, aquela luz. Aquele espaço. E a gente acabou voltando muito a atenção, então, pra nossa casa de novo, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tá numa fase meio saturada, né? Tipo, tecnologia, assim. Então, a gente voltou um pouquinho a atenção pra isso também, né? Questão de TV, enfim, essas coisas. Buscar um relaxamento, né? É, eu sinto bastante escape, isso. Né? Isso, Tanto a parte... E o quanto as pessoas estão começando a entender. Eu tenho muitos clientes que chegam e falam, ai, Carol, eu fiz o projeto lá com a marcenaria, porque eles não cobram. Então... Aí eu achei que ele já ia resolver. Não gostei, não sei, falta. Sim, falta revestimento, falta pedra, genérico, falta... Né? É muito padrão. E eu não critico eles estão lá pra executar. Sim. Eles não estão lá pra pensar. Olha todo esse tempo que a gente tem de entender o cliente, de analisar, de buscar referências, de entender muito a fundo cada pessoa. A marcenaria não tem esse tempo, não tem como fazer uma coisa assertiva, né? Então... depende muito do que você quer, né? Porque se você quer uma coisa realmente personalizada, que vai ser literalmente pra você, pensado em todos os aspectos que você trouxe, aí realmente, porque, né, que nem você disse, não dá pra julgar trabalho, etc. Porque cada um tem o seu foco, né? Sim. Bom, vamos falar um pouquinho então do nosso patrocinador oficial. Olha o gancho. Vamos lá! Olha o gancho. Nosso patrocinador oficial já tá na tela? Não tá na tela ainda. Tem que pôr na tela. Põe na tela da Tena. Foi! Nosso patrocinador oficial, nosso parceiro aqui no escritório de arquitetura, no H+, é o Grupo Skyline, que tem aí 5 lojas e atende toda Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. O Grupo Skyline vende aço, né, para construção civil,
E quem falar lá que tá construindo sua casa, seu prédio, enfim, precisar, né, de associar 50, enfim, estribo, ai meu Deus, que mais? Thiago, precisava da lista. Estribo, prego, enfim. Eles atendem tanto o público final quanto também materiais de construção. Então, se vocês falarem que conheceram a Skyne aqui no nosso podcast, é só mandar uma mensagem lá pra eles, entrar em contato com eles, que vocês vão ter uma condição especial. Então, pode falar, me ajuda lá pra continuar patrocinando aqui. E aí, a gente tem essa parceria com a Skyne, que é uma empresa, né, eu conheço muito de perto, e que é uma empresa muito sólida e que acredita muito nisso, na qualidade de vida das pessoas. E olha só, eles vendem aço, né? É uma coisa que tá dentro da parede, dentro de uma estrutura, né, lá de viga pilar. E não, o quanto também, eu acredito muito nisso, nessa questão da essência e da energia das coisas. Se tu tá colocando um cara lá pra fazer um negócio na tua casa, que ele já tá puteado com a vida, que ele não tá legal, ou uma empresa que não gosta do que faz, não tá ali de verdade, o quanto essa energia vai entrando na tua casa e as sensações que tu vai tendo não é tão legal, né? Então, o Grupo Skyne acredita muito nisso, é uma empresa de alta confiança, mais de 30 anos aí no mercado. Então, quem quiser uma condição especial, só o primeiro link da descrição aqui do vídeo, vocês vão ter acesso daí ao site deles com as 5 lojas. Joinville, mas aí atende região, né? Joinville e região. Toda Santa Catarina, tá? Mas as lojas ficam em Joinville. Eu falei a última vez o nome... Da última vez que soube todas. Não, mas eu falei errado depois. Viram e falaram assim, não é Criciúma, é Içara. Diz que de um lado da loja é Içara e do outro lado é Criciúma. Eu falei, querido, vocês falam Criciúma. Amador. Vamos lá, Joinville, Içara, Criciúma. Osório, Laguna, Floripa. Outro que brigou. Aí a loja fica em São José. Aí eu falei São José, ele falou, Carol, fala Floripa, porque é onde a gente mais comigo. Mas aí não deu. Pra mim não faz muito sentido. Escolhas. Mas ó, Floripa, Osório, Joinville, Laguna e Criciúma, onde nasceu tudo. 5 lojas aí pra vocês terem, né, desde a parte da estrutura da sua casa, pessoas de confiança, pessoas que acreditam no que a gente acredita aqui, que a arquitetura, a casa, os espaços geram boas experiências. Cami, tem mais alguma coisa pra gente falar nessa parte sensorial? A parte de iluminação faz toda a diferença, né? A parte de iluminação. Sabe quando a gente pensa... Eu sempre falo pros clientes essa questão das cenas da casa, né? Então, chegar em casa, qual conjunto de luminárias vai ser pra o momento de estou chegando? O momento de estou indo dormir? O momento de estou indo assistir TV? Agora, todo mundo precisa... O quanto a iluminação faz diferença na questão da produtividade, dos estudos e tudo mais. Acho que isso é um assunto para um próximo, né? Que é bastante coisa. É longo, né? Mas, resumidamente, é a percepção, né? A temperatura, a cor da lâmpada, enfim, tudo isso altera. E a gente aqui adora, inclusive, não é que adora, a gente, enfim, costume nosso. A gente, na hora de montar toda essa parte, a gente pensa em vários cenários, né? No ambiente, justamente por isso. Não é só pôr uma luz geral ali, brancona, e tá valendo porque vai iluminar. Não é o fato de iluminar. Essa questão da sensação é que é muito... a gente pensa muito no ser humano, né? Então a gente... arquitetura, deixa ali, não sei o que. Não, é analisar esse ser humano nesse espaço, fazendo algumas funções, andando, sentando, caminhando, olhando pra cima, olhando pra baixo, indo dormir. Então, como que é essa pessoa no dia a dia? Como que é essa pessoa nas atividades do dia a dia? E o quanto as cores, a iluminação, as texturas, as formas vão conversar com ela, né? Sim. Então, acho que é muito mais... Porque todo mundo fala assim, às vezes, eu sempre falo, o projeto é pra quem é maduro, não é pra quem tá brincando, tá iniciando, não. É pra quem é maduro, já entendeu a importância e já entendeu a responsabilidade que isso tem na nossa vida. Sim. E aí as pessoas às vezes trazem, né? Não, porque daí eu tenho uma situação lá no meu banheiro que daí tal coisa não fica confortável e tal. Porque a gente, quando fica velho, já começa a ficar chato, né? Começa a ficar tipo, não, eu vou, que nem Camila vai fazer 20... pode falar? 22, né? Obrigada, gente. Então... Falei 29. 29 aninhos. No sábado, né? Sim. Amanhã tem bolo. Uhul! E aí eu perguntei pra ela, tá, Cami? Chamou lá pra gente pra um rolê de jovens. Aí eu falei, mas tem lugar pra sentar? Então assim, a gente vai ficando mais velha, a gente vai amadurecendo o quanto o espaço também vai trazendo sensações pra gente. E é bem isso, vou no restaurante ou vou ficar
ficar na minha casa que é confortável e tudo mais. E pessoas, às vezes, que não têm uma casa confortável, até acabam gastando mais porque tem que ficar o tempo todo na rua porque a casa não é confortável. Sim. Então, é convidativo, né? As pessoas irem atrás de realmente ter espaços que buscam essa essência, que trazem essa qualidade de vida. Sim. E é o que a gente faz por aqui. É porque assim, ó... É que, cara, cada assunto que a gente meio que elencou aqui dava um podcast só dele. Cores, texturas, materiais, iluminação, conforto térmico, lumínico, ventilação, tudo, porque resumidamente, o que é toda essa composição, né? Uma não é outra, são todas que fazem o resultado, né? Sim. Então, não dá pra falar de uma sem falar de outra, e essa questão, assim, da permanência, sabe? Quando a gente vai ter outro só pro comercial também, né? Mas você quer que o teu cliente fique bastante ou você quer que seja uma coisa rápida? Então a gente tem que usar X-cor, ou a gente tem que pôr tal banco. Porque você não vai dizer pra ele, vai embora, eu preciso que rode. Exato. É a mesma coisa em casa, né? Você quer ficar confortável no teu home office? Ou você quer uma coisa que te deixe um pouquinho desconfortável pra você ficar mais atento, sabe? Não é só também o conforto, né? Tipo, as coisinhas fofas, enfim. Sim. Às vezes precisa de um material mais, duro ali e tal, pra você ficar um pouquinho desconfortável, pra ficar atento. Ou não, é a minha cama. Então vamos por uma iluminação um pouquinho mais amarelada, mais quente, né? Mais suave, mais sutil, pra ser um horário que você vai sentar e dormir e descansar, né? Não vai ficar atento com a luz, enfim. Então, é muita coisa, né? Cada um. E cada detalhe desse traz uma sensação. E às vezes, eu sempre falo também, né, pra gente aqui e tal, pros clientes. Pra errar, são muitas possibilidades. Pra acertar a mão em cheio entre a pedra certa, o material certo, a iluminação certa, a cor certa, a forma certa, é só realmente um estudo mais aprofundado disso, né? Sim. Porque, coloca o MDF, existem milhões. Coloca uma madeira, existem milhares. Então, assim, são muitas opções que pra errar, cara, pode ir em qualquer um que tu vai errar com certeza, mas pra acertar é só um caminho, né? Exatamente. E o quanto... eu não sei se as pessoas se deram conta ainda de que todo mundo o tempo todo está dentro de um espaço. Sim, exato. Então, assim, eu tô indo no mercado. Aquele espaço, ele tá pensado pra que você compre mais. Sim. Eu tô indo numa clínica de psicologia. Aquele espaço, né, se uma arquitetura foi bem feita e a pessoa buscou isso, está pensado para que você se sinta confortável, seguro, aconchegante. Exato. Você vai numa cafeteria, você vai num shopping. O shopping é feito, tem grandes estudos que fazem as pessoas não olharem a parte externa para ficarem mais tempo. Não, e até enaltecendo o nosso ladinho urbanista, né? Sim. Vamos falar que temos essa formação dupla, Sim. não é mesmo? Porque mesmo quando não parece um espaço, ainda é um espaço, né? Sim. Quando você está no parque, quando você está na rua, ainda assim é pensado, né? A gente ainda tem que pensar em como a gente está guiando essa pessoa, para onde ela está indo e como ela está indo. Nossa, é muito verdade, né? Eu lembro das aulas de paisagismo, assim, de quanto... Eu lembro do Tabacou, que é um baita paisagista, trabalhou com o Roberto Burle Marx. E ele era nossa grande, tipo, as aulas com ele a gente ficava... Inspiração, né? E eu lembro que a primeira vez que ele me ensinou, porque a gente, vou fazer aula de paisagismo, vou fazer aqui um jardim. Aí eu ia lá e fazia um caminho dele. Não, tu faz os maciços, o que sobrar é caminho. Eu falei, é verdade. Exato. Ou tipo, você tá fazendo um negócio em 45. Ninguém vai andar em 45. Todo mundo vai passar reto e vai começar a criar uma trilha ali. Então por que você fica indo contra, né? O instinto humano, né? Exato. Que é o que a gente pensa nas casas. É isso que eu ia falar, porque... Beleza, a gente tá falando lá de parques e ruas, mas como a gente tem essa formação dupla, a gente aprendeu que é tudo escala, né? Então a gente tá pegando conhecimento de lá e trazendo essa escala pra tua casa. Então, pra onde você tá indo? Como você tá indo? Como é a tua garagem? Da tua garagem tu vai pra onde? Isso vai criar que sensação pra você, sabe? Você chegar e entrar direto na tua cozinha ou na tua lavanderia é diferente de você entrar na tua sala de estar, sabe? Então, tudo isso causa algo, né? Passa uma sensação. Mas, Cami, muito obrigada. Eu adorei a nossa conversa. E aí, tava com medo, né? Sim. E agora, tá de boa? Não, quero saber, porque até a gente rodar todo mundo, daqui umas 3 semanas tu tá de volta. Não, eu prefiro ficar por trás das câmeras. Eu vou matar! Eu sou ótima por trás das câmeras. Alguém viu lá no nosso Instagram o stories, o Reels que a gente fez de antecipação e tudo mais, contando, né, que ia ter o nosso podcast. E a Cami tava aqui organizando as câmeras e tudo mais dela. Eu vou matar! Quem
tirar todas as câmeras. Mas, gente, esse foi o nosso podcast de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. O que foi, Chuchu? Ótima forma de terminar comigo. Destruindo a Camila. Viu? É um escritório saudável, é isso que a gente faz. Mas, né, não. Tu arrasa, você sabe. Eu sou maravilhosa. A gente gosta de ouvir da chefe, né? Ai, meu Deus. A chefinha. Não, como é que Uma é? declaração. A patroa. A gente descobriu que a Elaine, que trabalha com a gente, o meu nome no celular dela é Carol Patroa. Aí eu falei pra ela, tu tem 60 anos, só falta pôr Carol Patroa da firma. Mas, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se tem mais algum assunto, né? Tem assunto pra caramba já que a gente separou aqui, mas tem algo que vocês querem ouvir, que a gente traga algum especialista e tudo mais, pra gente conversar mais sobre esse assunto. E as pessoas estão se entendendo, né, muito mais o quanto a arquitetura faz diferença na vida delas, o quanto o espaço conversa com elas, influencia na vida delas e influencia em anos que não voltam mais. Então, o tempo de você fazer uma casa que vai ser as melhores memórias da vida do seu filho é agora, depois que ele tiver 16, 18 anos, que tudo for na rua for mais interessante, ou transformar a casa dele no lugar dele, você não vai ter perdido esse tempo. Então, tudo tem momento e tudo tem prioridade nessa vida. Se a tua qualidade de vida é prioridade, com certeza a gente pode te ajudar. O primeiro link da descrição aqui é onde a gente tem o contato do nosso patrocinador, a Skyline, e logo abaixo tem os nossos contatos. Se você quer um projeto aqui do nosso escritório com tudo isso pensado pra você, todas essas cabeças meio malucas aqui, pensando a sua casa, considerando tudo isso no seu projeto, no seu lar, o segundo link aqui da descrição, você pode ter tudo isso, certo? Eu espero muito que você tenha gostado. E segue a gente no Instagram também, né? Como eu disse, rolam uns bastidores por lá. E a gente se vê no próximo episódio. Logo, logo a gente traz mais novidades aqui pra vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau!